Graça e paz, igreja. Mais um domingo, para a honra e glória do Senhor, de Santa Ceia. Falei domingo passado que a gente se prepara a semana toda, mas chega na hora, parece que a gente não preparou nada, porque subir aqui em cima é um peso. Olha que eu sou forte. É um peso de tremer as pernas. Mas é para a honra e glória do Senhor que nós subimos aqui para apregoar a palavra dele. Nesse domingo de Santa Ceia, Deus tem uma palavra para nós hoje. Como a pastora orou, o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos servir, para que nós venhamos a entender o que Ele quer. E mais uma vez eu quero decretar nesta igreja que os anjos do Senhor venham nos servir nessa noite, para que a glória do Senhor venha estar neste lugar hoje. Amém? O texto a qual Deus me deu está em Lucas, capítulo 24, do verso 28 em diante. Lucas 24, verso 28 em diante. E desde já quero colocar o tema dessa palavra: no partir do pão. Lucas 24, verso 28 em diante, diz assim: E chegaram à aldeia para onde foram. Ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu aos olhos deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam reunidos 11 e os que estavam com eles. Só até aqui. Amém, amados? Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, esse texto é o caminho declarado na Bíblia, o caminho de Emaús em algumas Bíblias. Na minha Bíblia diz os 2 discípulos, mas é o caminho de Emaús. Após ali a crucificação, passou os 3 dias. No dia da ressurreição, já tinha sido visto que Jesus não estava mais na cova, não estava mais lá sepultado, porque a Maria e as outras foram ungir o corpo de Cristo e ele já não estava mais lá. Eles sabiam disso, os versículos anteriores falam sobre isto. E eles mesmo assim, eles não creram naquilo que foi dito pelo profeta Isaías e nem por Jesus, que ao 3º dia ele ressuscitaria. E eles foram embora, saíram de Jerusalém. Estavam caminhando ali, como o texto diz, Jesus apareceu e começou a andar com eles. Só que eles não enxergavam Jesus. Eles viam como um homem comum. Eles não perceberam que aquele que estava ali era o Messias. Era Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. E eles falam ali em alguns versículos que eles esperavam aquele que fosse remir Israel. Mas o remidor estava do lado deles e eles não conseguiam enxergar. Quantas das vezes nós estamos aqui na casa de Deus e nos distraímos com outras coisas porque não entendemos que Jesus está na casa. Jesus se faz presente desde a hora que decretamos que hoje haveria culto. Há 6 meses atrás foi decretado que domingo teria culto. Então Jesus já se faz presente aqui, porque aqui foi consagrado a Ele. Então Ele se faz aqui presente. E muitas das vezes nós entramos distraídos com os afazeres dos nossos dias e não percebemos isto.
Chegamos aqui, distraímos com o celular, com as brincadeiras, com os nossos próprios irmãos, em vez de entrar em comunhão, para que a glória do Senhor esteja mais e mais efetiva dentro da casa dele. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que quando Salomão foi inaugurar o templo, a glória de Deus se fazia tão presente que ninguém podia ficar de pé naquele lugar. Porque desde o momento que foi constituído o desenho da casa de Deus, Deus já se fazia presente. Então nosso culto tem que estar sempre efetivo, para que a glória do Senhor sempre esteja presente, que nós não consigamos ficar de pé dentro da casa de Deus, que nós sejamos constrangidos para nos prostrar diante de Deus em todo momento. O constrangimento tem que ser tão pesado, como eu disse aqui, que subir aqui em cima é pesado, mas o constrangimento do Senhor na nossa vida tem que ser tão pesado que nós não conseguimos olhar para cima, porque somos pecadores, tentando fugir do pecado, porque Jesus disse isso para nós. Mas nós temos que entender que a nossa reverência tem que ser de tal maneira que nenhum humano na face da terra tem direito da nossa reverência, só Jesus Cristo. Só Deus e o Espírito Santo têm esse direito de ter a nossa reverência. E nós temos por obrigação ter essa reverência para com Deus, para que nós possamos sentir o queimar do Senhor, como aqui a palavra de Deus diz, que eles sentiam queimar a palavra ali no meio do caminho. Quantas vezes a palavra é pregada e nós perguntar lá fora, nem lembra mais o que foi pregado. Falo isso por mim, porque essa palavra tem cortado em mim a semana toda. Quantas vezes saio da casa do Senhor e pergunto: o que pregou? Se eu não postar ali, eu não lembro o que pregou. É uma falha nossa, é um erro nosso. Nossos ouvidos, a partir do momento que nós decretamos que vamos à casa de Deus buscar a palavra dele, nossos ouvidos têm que estar voltados na palavra do Senhor. Quantas vezes nós cantamos os louvores, lembramos dos louvores que foram entoados, mas não lembramos do versículo a qual foi pregado. É uma falha nossa? Sim, mas é uma ação do inimigo para que nós não gravamos na tábua do nosso coração aquilo que foi pregado. Mas nós temos que entender que a nossa reverência é por conta da nossa reverência. Nosso dia tem sido pesado. Viajei, acordei cedo, 2 horas de viagem. Mas mesmo assim tem que estar focado. Discussão em casa, discussão com o filho, com a mulher, com o vizinho, não pode impedir a sua referência ao Senhor. Hoje o culto de Santa Ceia, eu disse que era no partir do pão. Eles só perceberam que estavam com ele Cristo na hora que Jesus partiu o pão. Aí os olhos foram abertos. Quantas vezes nós passamos um mês todo, tudo acontece, e quando chega no dia da Santa Ceia, nós não estamos nem com reverência na mesa. Isso aqui é a parte mais importante para o cristão. Não podemos deixar de fazer isto, ceiar, porque a nossa reverência é maior. A Bíblia diz que quando comemos e bebemos, fazemos parte de Cristo. E no partir do pão, é aberto nossos olhos, para que nós possamos entender a cada dia que a nossa reverência tem que ser o topo da nossa adoração, é a reverência ao Senhor em todo o tempo, para que nós possamos chegar daqui 30 dias para ceiar novamente e nós ainda estarmos com o gostinho da Santa Ceia de hoje. Porque muitas das vezes nós tomamos Santa Ceia como comer um pão e tomar um suco de uva. Eu faço porque está na Bíblia que eu tenho que fazer. Não pode ser assim. Aqui é para você se entregar ao Senhor. Tudo aquilo que foi de ruim,
toda aquela falta de reverência ao Senhor. Olha que você chega aqui para tomar e comer do pão e beber do vinho. Seu coração tem que estar aberto a entender que tu faz parte do corpo de Cristo. Em todo o tempo nós temos que entender isto, mas isto aqui é a confirmação maior que você faz parte do corpo de Cristo. Esse ato simbólico a qual Cristo nos deixou é para que nós viemos fazer parte do corpo dele, confirmar todo mês, mas temos que sempre ter o gostinho. Oh, hoje é dia de Santa Ceia, oh glória, eu vou participar de novo. Aleluia. A partir do momento que os olhos dos discípulos foram abertos ali, eles tomaram a decisão: eu vou voltar para Jerusalém, porque Cristo está lá. Volte para Jerusalém hoje, para onde Cristo está. É isso que Deus quer que nós fazemos. Volte para Jerusalém. No livro de Atos diz: ficar em Jerusalém até que do alto vou revestir do Espírito Santo. Não é A, B ou C. O pastor costuma falar: aqui é uma igreja que prega-se a palavra de Deus, a Bíblia na sua essência. Não é a igreja mais perto da tua casa, mas sim aquela que está mais perto da Bíblia. É isso que nós temos que entender. Vamos na casa do Senhor, onde é pregado a palavra do Senhor verdadeira, para que a essência venha sempre renovada, sempre renovando nosso ser, para que quando chegar o dia da Santa Ceia nós possamos falar: hoje é dia de festa, o céu está em alegre, porque eu não me esqueci do meu remidor. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa vida tem que ser isto. Para isso que nós nascemos, para isso que nós levantamos a mão um dia e dizemos: oh Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, e não apague, seja com tinta permanente, para que eu não venha me desviar em nenhum momento, nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que me salvou ali na cruz do Calvário. É para isso que nós levantamos da nossa cama todos os dias, como eu preguei no domingo passado, para fazer o ID do Senhor. E isso aqui é parte do ID do Senhor. Renovar a nossa aliança com Ele na Santa Ceia, relembrando de tudo que Ele fez na cruz do Calvário, relembrando de tudo que Ele passou, deixando de ensinamento nos Evangelhos e em toda a Bíblia. Nos Evangelhos é onde é mais declarado o que Ele fez na terra, mas de Gênesis a Apocalipse fala sobre Cristo. Tudo é reverência a Cristo. Ele estava lá no princípio, quando Deus criou o mundo, e Ele está aqui hoje. Aleluia. Ele está aqui hoje, Ele se faz presente na nossa vida, Ele se faz presente nesse ambiente. Aleluia. E quantas das vezes nós não entendemos o porquê que eu saí vazio da igreja? Por que eu não senti nada? Por conta da nossa reverência. Deixamos de reverenciar em algum momento. Nós reverenciamos o policial, o juiz, o advogado, o médico, mas esquecemos de reverenciar Jesus. Hoje falamos, ouve-se muito chamar Jesus de você, Deus, você, mas nem nosso Pai nós chamamos de você. Imagine Jesus por chamar de você. É Senhor da nossa vida. Fomos ensinados nas décadas passadas que tínhamos que ter reverência, chamar nosso Pai, nossos mais velhos de Senhor. E por que vamos deixar de chamar o que salvou a nossa vida de Senhor? Tem que chamar, é verdade, não temos que chamar de Senhor, temos que chamar de excelentíssimo Senhor. É a reverência maior. Essa excelência que nós damos a um juiz tem que ser dada à excelência de Cristo. Porque sem Ele em nossas vidas não somos nada. Sem Ele em nossa vida nós saímos ali fora. Puf, acabou, desligou da tomada. Essa semana tivemos um milagre, um operar de Deus na vida da esposa do nosso pastor Astrogildo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, 29 anos, 30 anos, 31 anos, 32 anos, 33 anos, 34 anos, 35 anos, 36 anos, 37 anos, 38 anos, 39 anos, 40 anos, 41 anos, 42 anos, 43 anos, 44 anos, 45 anos, 46 anos, 47 anos, 48 anos, 49 anos, 50 anos, 51 anos, 52 anos, 53 anos, 54 anos, 55 anos, 56 anos, 57 anos, 58 anos, 59 anos, 60 anos
Fez uma cirurgia e graças à misericórdia de Deus está muito bem, para a honra e glória do Senhor. Mas quantas outras pessoas no passado, alguns dias atrás, a nossa pastora sofreu um acidente. Para a honra e glória do Senhor, está firme e forte aí. Deus ainda vai presentear ela com um carro novo. Então assim, reverência. Posso falar do casal, porque são meus pastores e eu frequento a casa deles, eu conheço a reverência que eles têm dado ao Senhor, a reverência que ele tem dado ao Senhor. Estão em casa, estão falando do amor de Cristo, estão na rua, estão falando do amor de Cristo, estão em outras igrejas, estão falando do amor de Cristo. Presbítera Regiane e presbítero Tiago, mesma coisa. Tiago me liga, me manda mensagem. E aí, irmão, tá orando? Como é que tá as coisas? Primeira coisa que ele fala, graça e paz. Tá orando? Pô, pergunta se eu estou bem primeiro. Bom dia, boa noite. Uns dias atrás aí teve um churrasco. Tiago não respondeu mensagem nenhuma, para me cobrar da oração, me cobra. Glória a Deus pela vida dele. É um incentivo à minha reverência. É um incentivo a estar buscando mais e mais e mais. Posso não dobrar meu joelho todos os dias na minha casa, mas todos os dias eu ouço a palavra do Senhor e oro em espírito e em verdade em todo o tempo. Trabalho com um pastor, então o dia inteiro nós estamos falando do amor de Cristo, falando sobre a palavra, e agora eu vou usar uma palavra chamada discutir, mas o discutir em forma de conhecer mais, trocar testemunhos. Já foi meu pastor outrora, servi na igreja dele uns 4 anos, e hoje trabalho com ele, um homem de Deus, tem muitos testemunhos. Então assim, trabalhar com uma pessoa que fala do amor de Deus em todo momento, é em todo momento uma glória. Estamos andando de carro, é glória, o Senhor fez isso. Pastor fulano de tal pregou sobre isso, foi uma bênção. Um estudo tal falou sobre isso. O irmão fulano falou sobre os cavalos pretos com seus cavaleiros, e os cavalos brancos com seus cavaleiros, cavalos cinzas com seus cavaleiros. Tem isso na Bíblia, irmão? Tem, está lá no livro de Zacarias. Mas como você sabe disso? Reverência à palavra do Senhor, reverência ao Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus para ler, é em reverência ao Senhor, porque você não lê um documento oficial da justiça sem reverência, não rasga ele e joga no lixo, e você tem reverência. Mas eu tenho reverência, irmão, eu guardo minha Bíblia no melhor lugar da minha casa. Guarde ela no seu coração. Guarde ela no seu coração, porque ela vai edificar a sua vida em todo o tempo. E quando alguém falar da palavra de Deus para você que está usando de heresia ou de coisas que não é verdadeira, você vai entender, porque seus olhos já foram abertos no partir do pão, porque você entendeu que a sua reverência é 24 horas, é estar achegado ao Senhor, é ser íntimo e andar de braço dado com Ele. Porque só podemos ser referência de Cristo na terra quando estamos lado a lado com o Papai do céu. Só posso falar do meu pastor se eu ando com ele, se eu obedeço o que ele fala para mim, as diretrizes. Posso falar da minha esposa se eu ando com ela. Falar obedecer, que eu tenho sido desobediente com a esposa ultimamente, mas Deus perdoa. Mas só posso falar de alguém se eu tenho conhecimento de causa. E eu ia falar bem, porque quando você tem conhecimento, conhece a pessoa, caminha com ela, você não vai falar mal da pessoa, você vai falar o bem, as coisas boas, porque o que é de ruim você deixa fora. Mas Jesus não tem nada de ruim. Não tem nada de ruim.
Se você dobrar seu joelho no seu secreto e pedir ao Pai que te ouve em secreto, Ele vai te honrar em público. Olha só, se você ir lá no seu quarto, dobrar seu joelho e orar, sem ninguém ver, Ele vai te honrar no público. Quer mais intimidade do que isso? Mas para isso você tem que fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Você tem que ter entendido em algum momento da sua vida que entregar a sua vida a Jesus Cristo, se batizar, fazer parte do corpo de Cristo, é fazer parte dessa intimidade com Ele. Amém? Se coloca de pé. Vamos orar, que o pastor está louco para servir a Santa Ceia. Eu estou louco para tomar a Santa Ceia. Meu coração está fritando aqui. Até porque o almoço vai ser maravilhoso hoje. Oh, aleluia. Irmãos, lembre-se, no partir do pão, o Senhor se revelou. Tome essa Santa Ceia hoje, para que Jesus venha se revelar ainda mais para vocês. Para os irmãos que estão em casa, que não vão fazer parte aqui conosco, faça isso simbolicamente. Faça parte do corpo de Cristo com a gente hoje, que o Senhor vai se revelar ainda mais para vocês. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez o Senhor colocou esta palavra em meu coração, para falar sobre o pão, para falar sobre o partir do pão, para falar sobre fazer parte do teu corpo, fazer parte do teu sangue. Eu peço a Ti, ó Deus, que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito, e venha fazer aquilo que apraz, Senhor, como o Senhor veio queimando no meu coração a semana toda, papai. Queime no coração de cada um que ouviu esta palavra, de cada um que ainda vai ouvir esta palavra. Como a pastora, nossa apóstola Trana, diz que oração não tem contraindicação, a palavra muito menos. Ela vai fazer aquilo que precisa em todo o tempo que ela for ouvida. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.